Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui para mais um estudo de escola dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Hoje, dia 13 de setembro, estamos na lição de número 2, que tem como título Maria, uma mulher agraciada. O texto bíblico que nós vamos ler e estudar é o Lucas 1, de 26 até o 38. Vamos orar? Senhor nosso Deus amado, na Tua presença nós nos encontramos, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo a Tua santidade e dizendo, Pai, que o nosso prazer é estar na Tua presença. Reconhecemos, Pai, que o Senhor tem um cuidado para com o Teu povo muito especial em nos instruir através da Tua palavra. E aqui nós estamos neste momento, Senhor Deus, sedentos em conhecer melhor o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Muito obrigada, Pai. Continua a falar conosco. Continua, Senhor Deus, a nos mostrar o caminho que o Senhor quer que nós sigamos. Principalmente, Pai, nestes tempos em que nós estamos recuperando desta pandemia, passando, Senhor Deus, por estas lutas e pedimos que o Senhor continue a nos dar a verdadeira instrução. Obrigada por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Leiamos a palavra então. Lucas 1, dos versículos 26 até o versículo 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, ele disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que aquela saudação, que saudação seria esta? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondeu-lhe o anjo, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Para darmos início ao nosso estudo de hoje, eu queria te fazer 2 perguntas para sua reflexão. Como que nós podemos entregar o nosso futuro a esse Deus que nós cremos e confiamos quando a gente está diante de um país com mais de 130 mil mortos pela Covid-19? As pessoas já estão agindo como se já tivesse vacina, ou pelo menos uma diminuição expressiva, de casos. O desemprego está crescente. A corrupção política parece que só aumenta. E isso nos traz muita vergonha. A educação do nosso país, a saúde em decadência. Como entregar nosso futuro a Deus? Outra pergunta: como que a vida de Maria pode nos ensinar a crer que o nosso Deus vai fazer o impossível para que a sua boa, perfeita e agradável vontade aconteça nas nossas vidas? Bem, nós cremos que o nosso Deus vai falar ao nosso coração através dessa serva, dessa filha, e nós com certeza saberemos e tomaremos como exemplo a vida dessa grande mulher, e nós firmaremos ainda mais a nossa fé em nosso amado Deus. Bem,
Como fundamento bíblico, nós temos que o Lucas, o autor, né, do livro de Lucas, o próprio Lucas, nos apresenta o anúncio do nascimento de Jesus feito pelo anjo Gabriel a Maria. Ela era uma jovem virgem da Galileia e estava prometida em casamento a um homem da descendência de Davi, que era José. Os 4 evangelhos e a carta de Gálatas, escrita por Paulo, né, elas relatam o nascimento, ou seja, a encarnação do Filho de Deus. Alguns desses relatos são mais sucintos. Por exemplo, o livro de Marcos menciona que Jesus é o Filho de Deus. O livro de João, ele não vai relatar detalhes do nascimento de Jesus, mas ele vai enfatizar a divindade de Jesus, apesar de encarnado na realidade humana. E Gálatas também declara que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Já Mateus e Lucas, eles são um pouco mais detalhados com relação ao nascimento de Jesus. Percebe-se que a maioria dos escritores, eles procuraram enfatizar a encarnação de Jesus, que vai se dar por meio de uma mulher, de uma gestação e de um parto. Contudo, é no Evangelho de Lucas que o nascimento virginal de Jesus é mais destacado, bem como a presença da mãe de Jesus junto a ele. Maria, ela é mencionada na Anunciação. Ela também é mencionada na visita que ela faz a Isabel. Ela canta o Magnificat, né, o Deus Santo. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A Maria também ela é vista junto com José no momento do recenseamento e naquela difícil viagem até Belém, né, grávida com aquele barrigão, e ela junto ao seu futuro marido. Na viagem dos pastores também ela está ali presente. Ela é vista no templo, ela é vista diante de Simeão, ela está junto com a sua família e também ela fica na vizinhança ali, na peregrinação até chegar em Jerusalém. Ela aparece junto com seus outros filhos, né? E ela e os seus seios são benditos por uma mulher anônima. Não fica citando ali toda hora o nome de Maria, segundo Heimer, né? Um autor. E mesmo sabendo que está sendo visitada por um anjo de Deus, a Maria, ela se viu perturbada e ela se pôs a pensar no que significaria aquela saudação que o anjo falou. A saudação de Maria, ela aponta uma situação um pouco constrangedora, porque normalmente as mulheres não eram saudadas em Israel. A saudação nos diz que Maria é uma mulher que se destaca. A graça de Deus caiu sobre Maria. A saudação, o Senhor está contigo, confirma a escolha de Maria e lhe fala na proteção e no amparo de Deus. Somente depois de entender que fora agraciada por Deus com o dom do Espírito Santo para gerar em seu ventre o Filho do Altíssimo, é que Maria pôde se render à vontade do seu Senhor, aceitando a palavra daquele anjo. Embora a mensagem que era trazida pelo anjo até Maria tenha sido uma mensagem grandiosa, maravilhosa, você vai gerar o Filho de Deus, isso gerava nela uma preocupação. Por quê? Porque Maria e José, eles ainda não eram casados, e ela, achasse grávida fora de um casamento, certamente traria alguma consequência, como mulher naquela época. Perante a lei judaica, a gravidez de uma mulher seria prova cabal de um adultério, o que permitia o direito da noiva ser julgada e condenada, né? Poderia ter ali a sua condenação na hora. E mesmo diante de tal risco, ela aceita a missão que foi conferida. Que coragem, né? A Maria escolhe, desde o princípio, crer no Senhor, e o cântico dela, né, em adoração, mostra que ela é uma mulher de fé. Ela é uma mulher decidida a crer e a honrar o Deus de seus pais, que a escolhera para uma tarefa grandiosa. E mesmo que isso fosse incompreensível para ela, ela teria que colocar
a reputação dela como mulher em risco, ela não se preocupou com isso. Ela se preocupou em obedecer. A postura dela de submissão e de disponibilidade diante do que lhe era proposto, daquela grandeza que foi proposta, deu a ela uma visão melhor, né, apesar das implicações humanas daquela circunstância em que ela estava vivendo. Uma mulher que cresceu com os ensinamentos judaicos, esses ensinamentos evidenciavam que ela conhecia e compreendia aqueles ensinamentos. Quando ela foi acolhida por José, ela se tornou uma mãe dedicada e zelosa com a vida do seu filho. Mas, com o passar do tempo, né, ela foi reconhecendo a autoridade que ele tinha na vida dela como o Filho de Deus que foi enviado ao mundo. Agora, pegando tudo isso que foi colocado sobre a vida de Maria, né, com o recado que o anjo tinha dado e com as vivências que ela teve, né, a partir do crescimento do Filho de Deus ali com ela, no aconchego da família, trazendo tudo isso para o dia de hoje. Para os dias de hoje, nós temos como palavra que ilumina que Maria, ela colocou a vida dela à disposição do Senhor e que ela é apresentada na Bíblia, nas Escrituras, como a mãe e discípula de Jesus, que serve para nós como um modelo, como um padrão que nós podemos seguir sem sombra de dúvida, né? Esse é um modelo que a gente pode seguir, né? Porque ela faz o quê? Ela segue aquilo que Jesus estava fazendo. Bem, 3 coisas se destacam na vida de Maria: o exemplo de fé, o exemplo de obediência e o exemplo de humildade. Vejamos então o exemplo de fé. O susto que foi causado pela notícia da gravidez repentina não impediu Maria de assimilar a grandeza da mensagem anunciada e perceber que ela estava diante do cumprimento da grande promessa divina, aquela que iria mudar o destino da humanidade. Pois, como registrou, né, o evangelista Mateus, o filho que você vai gerar salvará o seu povo dos pecados dele. Diante da perplexidade dos fatos que evidenciou, o anjo declarou para ela: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Como quem conseguiu descansar seu coração na promessa de Deus, Maria creu e aceitou que Deus cumprisse nela a sua vontade. Muitas vezes, diante da perplexidade de fatos que nos assustam, né, como esses que nós estamos vivenciando hoje em dia, pandemia, corrupção, problemas da educação, problemas da cultura, problemas de todos os lados, nós somos tentados a nos preocupar com o que pode acontecer. Somos tentados a perguntar para Deus o que está acontecendo, né? E isso não é errado. Porque se estamos em busca de uma resposta que direciona a nossa vida, isso é certo. Coloque-se diante de Deus, busque de Deus a resposta. E ainda que o Senhor coloque diante de nós tarefas que nos pareçam incompreensíveis, nós temos o grande desafio de aceitar os propósitos de Deus para nós. Confiar nesses propósitos e aceitar esses propósitos. Mesmo correndo o risco da incompreensão das pessoas ou até mesmo de situações complicadas, a nossa atitude tem que ser de fé, agindo como Maria fez. Diante das nossas inquietudes, nós buscamos a Deus em oração e com o propósito de entender a vontade dele. E ainda hoje, nesses tempos, nós podemos ouvir o Senhor, o nosso Deus, dizer: o Senhor é contigo. Não temas, meu irmão, minha irmã, não temas. Este Deus que se fez presente na vida de Maria, ele se faz presente hoje nas nossas vidas, agindo através do Espírito Santo. O exemplo de obediência. Quando Maria foi informada que ela tinha sido escolhida para gerar em seu ventre o Filho de Deus, Maria não se preocupou com o que poderia vir a acontecer com seu corpo. Nem durante a gestação, muito menos
caso ela fosse denunciada pela gravidez que era fora do casamento. Imagina nos dias de hoje uma adolescente, né? Porque ela não era tão uma mulher mais madura, ela era uma adolescente e ela ouviu a mensagem do anjo e confiou na promessa de Deus de que de uma virgem, né, chegaria a salvação para o mundo. Ela também não se recusou a dar à luz àquele bebê, muito menos, eu quero escolher o nome do meu neném, né? Toda mãe quer escolher o nome, quer colocar o nome que acha mais bonito, honrar, né, alguém da família. Ela não. Ela abriu mão até de escolher o nome do bebê, porque o anjo, ele trouxe a mensagem a ela e ela foi obediente àquela mensagem. Ela ouviu atentamente e se propôs a obedecer o que tinha sido falado a ela. O profeta Samuel, ele ensinou que a obediência é melhor do que atos de sacrifício. Então, ouviu o que Deus falou, obedeça. É melhor do que você levantar, né, grandes sacrifícios a Deus. Ele prefere muito mais o seu coração contrito e quebrantado. A obediência, ela revela o temor e a dependência de Deus. Quando nós obedecemos, nós permitimos que a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável, se cumpra em nós e também através de nós. E isso nos permite alcançar as promessas de Deus para nós e para o seu povo. O último exemplo, né, que a gente vai pegar como o de Maria é o exemplo da humildade. Ao compreender o que Deus tinha para a sua vida, Maria aceitou que Deus manifestasse por meio dela o seu poder e cumprisse a sua promessa feita aos profetas, né? Aqui que a gente vai citar Isaías, que eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então ela pegou aquela mensagem, ela falou, olha, a palavra de Deus está se cumprindo. Ela colocou-se como uma serva humilde quando ela disse, eis aqui a tua serva. Aqui está. Maria, ela revela toda uma atitude de rendição e de entrega, não somente naquele momento e naquela ocasião, mas uma entrega que foi total, de quem sempre teve fé e que confiou e por isso conseguia entregar o próprio futuro, com todas as consequências, a Deus. Ela dependia da vontade de Deus. O caminho da humildade não é um caminho simples e muito menos um caminho fácil. Esse caminho da humildade exige uma submissão, uma entrega, uma renúncia, porque a humildade, ela faz de nós servos e servas de Deus. Assim como a fé e a obediência, ter um coração e atitudes humildes nos dá o acesso ao coração do nosso Deus. Pois, como disse Davi, coração compungido e contrito, Deus não despreza. Salmo 51, 17. A humildade da Maria, ela se manifesta também na sua postura diante do filho, quando este passa a ser o seu mestre e senhor. Ela poderia, tomar uma outra atitude, mas ela reconhecendo que ele era o mestre, o filho de Deus, ela se colocou como uma filha, como uma serva também de Jesus. Embora tivesse sobre Jesus aquela autoridade de mãe, ela se submeteu a ele como seu Senhor. E isso tem muito a nos ensinar no nosso caminho, dos nossos relacionamentos. Respeitar e ouvir quem está em posição de autoridade, independentemente da idade ou de laços familiares, é muito importante. Foi isso que Maria fez. Ela reconheceu a autoridade de Jesus como filho de Deus. Ela colocou a sua vida à disposição do reino de Deus, acompanhando Jesus não só como uma mãe, cuidadosa que vai ajudando o filho no crescimento, alimentação, não. Mas também como uma serva, como uma discípula, estando sempre presente em muitas ocasiões, como nós já citamos anteriormente, e fiel nesse segmento até a chegada do cumprimento da missão de Jesus
na sua morte e depois da sua morte, também na sua ressurreição. Ela, em companhia de outros discípulos e discípulas de Jesus, continuou seguindo a Jesus e perseverando em oração. Lá em Atos 1, no versículo 14, fala que ela estava ali junto com os outros discípulos, a mãe de Jesus, orando, buscando, junto com o povo, porque ela sabia e reconhecia quem era o Filho de Deus que ela havia gerado. Colocar a vida à disposição do reino de Deus, permanecer fiel aos ensinos de Jesus e perseverar em oração são atitudes que, de igual forma, fazem de nós discípulos e discípulas do Mestre amado. Além disso, cabe a nós, como Igreja de Cristo, dar continuidade à missão que Jesus confiou aos milhares e milhares de pessoas ao longo dos tempos. Dentre estas, a Maria, que teve o quê? Humildade, fé e obediência, oferecendo-se como uma seguidora e discípula do seu filho, na melhor demonstração de que era humana e que, como tal, também necessitava da salvação. Essa pandemia que está afetando a história da humanidade, ela provoca em nós muitas incertezas, provoca em nós muitos questionamentos, sejam eles questionamentos a nível social, a nível econômico, a nível político, tanto nacional como mundial. E isso nos leva a ter como exemplo a vida de Maria. No preparo que nós estamos tendo para essa reconstrução destes novos tempos que nós estamos vivendo. O exemplo de Maria, de fé, de obediência e de humildade, vem nos indicar mais uma vez, o caminho que nós temos que seguir. E o que a gente pode concluir? Certamente, a Maria vivenciou muitas alegrias e também muitas preocupações que qualquer mãe vivenciaria. Contudo, ela conservou no seu coração a certeza de que, sendo Jesus o Filho de Deus, ela precisaria olhar para ele também como seu Salvador. Mesmo sem compreender muitas coisas, como eu e você, o que Maria fazia? Ela guardava os acontecimentos em torno de seu filho no seu coração. Eu tenho dúvidas, eu tenho questionamentos, Maria teve, você tem. Mas o que nós temos que guardar no nosso coração? Guardar que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. A vida desta mulher, Maria, tornou-se um exemplo de abnegação, um exemplo de dedicação e de fé, pelas escolhas que ela fez ao decidir exaltar o Cristo através da sua própria vida. Ser discípulo e discípula de Jesus exige uma dedicação e renúncia. Exige seguir a Jesus tanto nos momentos fáceis como nos momentos difíceis. Seguir a Jesus tanto nos momentos de alegria quanto nos momentos diante da morte. Estar com Ele, juntinho dele, Como diz a música, estar com Ele, juntinho dele, andar com Ele. É isso que faz o nosso coração ficar tranquilo em qualquer tempo, em qualquer situação. Deixo aqui alguns textos para a reflexão dos irmãos e das irmãs para durante a semana. Não deixe de ler e de orar e refletir para que o Espírito Santo continue a falar ao seu coração. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos muito gratos, Pai, por mais este momento de estudo da Tua Palavra que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos deu um exemplo maravilhoso de fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor também nos deu muitos exemplos através da Tua Palavra, como este que aprendemos hoje de Maria, que através do seu exemplo de fé, obediência e humildade, ela conseguiu estar na Tua presença, fazendo, Senhor Deus, cumprindo, Senhor Deus, o chamado dela para levar o Teu nome conhecido a todas as pessoas. Que como ela, Pai, nós também estejamos dispostos a estar agindo e atuando neste mundo, Senhor Deus, tão sedento de conhecer um Deus tão maravilhoso. Fica conosco, Pai. Continua a falar conosco durante toda esta semana. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Tchau, amada igreja.